Qual é o verdadeiro nome do reino antigo? O Vegapunk revelou uma civilização ultra avançada do passado, completamente submersa, tomada pelo oceano depois do uso das armas ancestrais. Nós sabemos que One Piece é uma das obras mais criativas já feitas. Usando uma infinidade de referências, o Oda simplesmente ama a fusão de ideias, culturas, conceitos e tudo que ele possa jogar para tornar a experiência do seu mangá algo completamente único. Mas agora, os parâmetros do passado foram revelados. Aprofundando e expandindo o que foi falado pelo professor Clover, compreendemos que o Reino Antigo, de fato, constituiu uma força extensa que operava em praticamente todo o planeta, que foi intencionalmente destruído com a força das armas ancestrais. Hoje vivemos em ruínas da glória do passado. Mas sabe, essa história não é tão nova assim. Na verdade, na vida real, milhares de anos no passado, uma suposta civilização ultra avançada também acabou sendo completamente tomada pelas forças do oceano, tendo seus ensinamentos, tecnologias e ideias perdidas completamente pela história. Estamos falando do antigo reino de Atlantis. É engraçado, porque Atlantis é um conceito ainda muito popular. É o reino do Aquaman, tem o filme da Disney e, sinceramente, tem uma página inteira da Wikipédia só dedicada ao impacto cultural e referências do mito na mídia. Mas muitos não sabem que a primeira passagem sobre essa cidade parte de um trabalho de Platão de mais de 2.900 anos no passado. E indo a essa fonte, analisando a intenção original do trabalho do filósofo grego, podemos ter descoberto a resposta de uma pergunta que nem Vegapunk sabe. Durante o capítulo 1115, o doutor descreveu como o século perdido foi marcado pelo conflito entre duas forças opostas, o Reino Antigo e a então Aliança, que depois se tornaria o governo mundial. Em seu trabalho original, o Platão escreveu sobre Atlantis como um conto que alertasse as pessoas quanto à arrogância de um império. Às vezes, acreditar em sua própria imortalidade pode se tornar a sua maior fraqueza. E transformando as lendas da antiguidade em novas histórias que podem mudar a vida de todos, Oda torna a ficção realidade com o poder da sua imaginação. Não parece até a fruta do Nika? Mas galera, se prepara, porque essa é a história do reino antigo que se perdeu pelas águas. O reino cujo nome secreto, no fundo, nós já sabíamos. O reino de Atlantis. Fala galera, Chupé aqui, eu sou o Derek. Olha, uma teoria hiper interessante. Vamos juntar Atlantis original, da filosofia grega, da história, com alguns paralelos que influenciaram não só o Oda, como todo o mundo. Eu vou explicar exatamente do que eu tô falando, mas eu acho que Atlantis e One Piece andam lado a lado. Então deixa o like, dá o slap no like, se inscreve, dá essa moral pra gente. O link original da teoria tá na descrição, dá uma checada lá. É do Merlin, é muito boa. E Alanzito, você é o craque, sem mais delongas, pode chamar ela, pode chamar a vinheta. Para melhor estabelecermos os paralelos entre One Piece e a filosofia de Sócrates e Platão, deixa eu explicar um pouco melhor o contexto de onde surgiu Atlantis. No passado, especialmente em Atenas, era normal que os grandes filósofos debatessem suas ideias nas formas de diálogos e monólogos que posteriormente ficariam imortalizados em escrita. Então, voltando um pouco para a Grécia Antiga, um dia depois de uma dessas resenhas lendárias, o Sócrates não está exatamente satisfeito com o resultado e ele quer ouvir novas ideias sobre o que é um possível estado ideal. E é aí que entra o Critias, que é um tio do Platão, que também é outro filósofo grego famoso, que tem exatamente o exemplo perfeito para deixar o Sócrates em choque. Essa é a primeira vez na história que temos uma citação a Atlantis. E é por isso que é tão interessante e misterioso também. Atlantis, originalmente, é uma alegoria, uma metáfora. Supostamente, uma civilização antiga, super avançada tecnologicamente, mas que ao bater de frente com o estado ideal de Atenas, por sua arrogância infinita, acabou punida não só com a derrota, como também foi completamente engolida pelo oceano. Claro, esse mito tem várias versões, mas originalmente a primeira citação é essa. Acontece que mesmo na época, mesmo na história antiga, ninguém sabia se era realmente só uma alegoria ou se era um exemplo da vida real.
Pra ser noção, poucas gerações depois, o Aristóteles, que era aluno de Platão, acreditava que era puramente uma alegoria para exemplificar, né, filosoficamente o que eles estavam relatando. No entanto, mesmo nessa época do Aristóteles, já tem uma galera que achava que era real, que de fato existiu Atlantis. E a verdade mesmo, a resposta, é que ninguém sabe. Por quê? Porque, claro, exageros à parte, de fato pode ter existido um reino antigo naquela região do Mediterrâneo, talvez na costa do Egito, talvez no norte da África, enfim. A gente não sabe exatamente quando, mas que pode sim ter sofrido um cataclisma. Quando a gente está falando de 5, 6, 7 mil anos atrás, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. A história fica muito fina em evidências em certos aspectos. Então, um reino como Atlantis pode de fato ter acontecido, existido, mas claro, ser extrapolado, mitificado, e, enfim, para diversos usos. Uma coisa parecida com o que acontece com o Reino Antigo no mundo de One Piece. Porque em One Piece ninguém sabe se o Reino Antigo existiu de verdade ou não. Cabe ao Vegapunk e os Chapéus de Palha ir atrás da verdade, e é exatamente isso que a gente está fazendo. E recentemente essa busca acabou revelando outras consequências. O Oda não está sendo exatamente sutil em alguma das suas referências. As Asas de Ícaro, título do capítulo 1114, como o Lipe explicou muito bem no seu review, se refere ao mito de Dédalus e Ícaro, mais especificamente quando um filho não ouve um pai, voa perto demais do sol que derrete as ceras das suas asas, então ele acaba caindo no mar e se perdendo para sempre. Tanto uma metáfora para ouvir os mais velhos, quanto uma metáfora para não achar que a tecnologia é divina, que porque o Dédalus era um grande inventor e conseguiu preparar asas coladas por cera para escapar de uma prisão, não é por causa disso, porque você consegue literalmente voar graças às invenções de seu pai, que você vai vencer o sol. E justamente nessa lição em arrogância, o Dédalus acaba perdendo o filho e o Ícaro a sua vida. E o Vegapunk literalmente falou que voou perto demais do sol. Justamente por isso ele morreu e agora só restaram as suas palavras. Agora, olha como é que é um mito fascinante. Atlantis vem de Atlas, um filho mortal de Poseidon que se tornou rei, então transformou seu território em uma superpotência militar. Existem várias versões do que aconteceu a partir daí, mas o consenso é que essa civilização hiper avançada acabou perecendo por uma inundação, afundando até o fundo do oceano. Mas uma coisa muito notável é que historicamente Atlantis virou uma espécie de utopia, um ideal de um reino super especial, super avançado e super poderoso. E de novo, como estamos falando de um mito da Era Antiga, milhares de interpretações pela história foram feitas. Atlantis era do bem, Atlantis era do mal. Assim como o Reino Antigo, a falta de informações precisas acabou tornando um tema livre para interpretação, inclusive no aspecto moral. Mas, igualzinho o Vegapunk falou no 1115, não podemos saber de fato se era um reino próspero e benevolente ou uma autocracia cruel e sanguinária. No entanto, como a temática eram armas antigas, armas poderosíssimas, armas super avançadas, armas tecnologicamente impossíveis, essa é a temática em One Piece agora, vamos pensar numa Atlantis que de fato era super avançada militarmente e tinha armas inimagináveis. Ainda nessa versão, os armamentos impossíveis e poderosos são descritos com bastante detalhe, podendo até equiparar o poder destrutivo às bombas atômicas modernas. Em uma passagem podemos ler: bolas de fogo gigantes que poderiam destruir toda uma cidade. O vislumbre de Canila, que deve ser um nome de alguma arma, capaz de pulverizar 50 mil homens em segundos, além de lanças voadoras que podem arruinar uma cidade inteira repleta de fortes. Isso não lembra muito a Mother Flame e também a maneira que a Uranus, possivelmente, foi utilizada em Lulúzia? Então sim, existe bastante embasamento, no mínimo mitológico, lendário, para essa Atlantis perigosa, poderosa, imperialista, que se expande e que domina. Muitos dizem, inclusive, que originalmente a ideia de Atlantis era ser uma metáfora para o Império Persa, que entrou muito em conflito com o mundo grego, o mundo helenístico na antiguidade. Tá, agora vamos falar de um filme de 2001 que eu amo. Sabe qual é o nome? Pois é Atlantis. Esse filme da Disney ilustra uma versão de Atlantis bem fascinante, também com tecnologia ultra avançada, mas com uma pegada menos grega ou egípcia e mais voltada para os povos pré-colombianos.
Mas essa versão parece ter umas ideias bem interessantes que parecem também se relacionar com One Piece. E só pra deixar claro, pelo amor de Deus, não tô falando que o Oda tava na fila do cinema em 2001 e olhou e falou: uau, meu Deus, vou escrever aqui no meu mangá. Não. Estou falando que as mesmas inspirações para Atlantis podem ser terciária ou quaternariamente as mesmas inspirações pro Oda, porque todo mundo que tá falando de Atlantis vai pesquisar as paradas e, bem ou mal, né, se temos fontes antigas de 2.900 anos no passado, tu vai acabar lendo algumas coisas parecidas, normal. Colocando de maneira mais eloquente, é importante ilustrar como diferentes interpretações de Atlantis podem ter temáticas comuns durante a história que podem sim ser as mesmas a influenciar o One Piece. O filme conta a história de um aventureiro que busca uma cidade lendária, perdida há muito tempo, de riquezas e avanços inimagináveis. Derek, essa história de Noland, o amigo de Calgara, que foi erroneamente executado no passado, como a gente viu no flashback de Skypiea? Não, essa é a história de Milo Tat, que tinha no seu avô um lendário e obcecado pesquisador, louco para conhecer Atlantis. Mas essa Atlantis, do jeitinho que a gente gosta, ainda tem armas gigantescas e hiper avançadas. O protagonista se junta com uma equipe de pesquisadores, militares, aventureiros, cientistas, etc., para essa grande expedição. Chegando lá, eles são atacados pelo Leviatã, uma máquina antiga, colossal, que parece ter o formato de uma lagosta e é encarregado de proteger os portões de Atlantis. Agora, o que é interessante aí? Bom, é uma arma antiga que parece um autômata. Se você for lembrar, aquela história de capa do capítulo 470 com Enel mostra várias coisas interessantes. Mostra os povos do céu, aparentemente preparando o autômata e quem sabe não é uma ilustração para ele chegando diretamente da Lua para habitar o planeta azul, o planeta de One Piece. No filme, a fonte de energia dessa civilização antiga é um cristal que o ser humano moderno não compreende. Igual One Piece, igual a fonte antiga de energia, igual a Mother Flame. A gente não compreende como funciona e o Vegapunk fala que ele voou perto demais do Sol e acabou se queimando. Na verdade, né, a cera acabou derretendo, acabou caindo, mas precisa entender. A diferença é essa. Ao invés da Mother Flame, a gente está falando de um cristal azul maroto, mas o conceito é bem parecido. Uma civilização antiga chamada Atlantis, com grandes armas ancestrais criadas para a guerra, que são movidas por uma fonte de energia antiga que ninguém sabe como funciona. E além disso, eles ainda são inspirados nos povos pré-colombianos, os incas, os astecas, os maias. Tem toda essa temática, esse enredo, essa estética no filme Atlantis para esse povo antigo super avançado. Assim como os povos do céu em One Piece parecem também ser inspirados nos povos originários e os povos nativos, seja da América do Norte, da América Central ou até da América do Sul. Ou seja, One Piece não quero tomar copy strike, eu sei que eu canto muito bem. Tá. Mas temos uma outra referência mais poderosa ainda para a obra, que essa eu acredito que pode ter influenciado sim, diretamente o Oda. E claro, onde Atlantis, nessa versão, também está usando armas ancestrais poderosíssimas. A gente está falando do anime de 1990 chamado Fushigi no Umi no Nadia, ou Nadia e os Mistérios do Mar. Ele foi publicado quando Oda tinha 16 anos de idade, então eu duvido muito que ele não tenha dado uma assistidinha, né? Quem sabe? Até porque tem vários paralelos bem curiosos a One Piece que eu acho muito fascinante. Olha isso. Para começar, esse anime é lendário, tá? Originalmente idealizado nos anos 70 pelo Hayao Miyazaki, sim, o lendário, brabo, histórico, o projeto ficou parado até o fim dos anos 80, quando a Gainax pegou para fazer. E quem, Derek, que dirigiu esse anime? Quem é Gainax? Cara, é a galera do Evangelion. Quem dirigiu foi o lendário Hideaki Anno, criador de Neo Genesis Evangelion. Então é um anime renomado e culturalmente muito relevante. Mas o que rola nele? Bom, essa obra conta a história dos Atlantes, um povo hiper avançado tecnologicamente que tem armas de destruição em massa. Te lembra alguma coisa? Não respondi ainda que eu vou perguntar de novo. Quando te lembrar, você responde, por favor. Nesse universo alternativo, eles conseguiram captar a energia de uma fonte futurística. E com isso, além de armas superpoderosas, eles também conseguem explorar até o espaço. E aí, para explorar o espaço, historicamente, nesse mundo de Nadia, existem 3 grandes espaçonaves conhecidas por nomes bem peculiares. Temos a Red Noah,
que é a arca vermelha, temos a Blue Noah, que é a arca azul, e temos uma terceira Noah. Essa terceira Noah estaria perdida em algum lugar no fundo do oceano. Te lembra alguma coisa? Pior, existe uma arma antiga em Atlantis chamada Torre de Babel. A mesma Torre de Babel que, segundo a Bíblia, é o motivo para o grande dilúvio apocalíptico que faz o Noé tacar todo mundo na Arca de Noé. Lembrando que as arcas se chamam Noah, que em inglês é Noé. No anime, essa arma ancestral, a Torre de Babel, não foi criada originalmente para ser usada como arma, mas um grupo conhecido como os Neo-Atlantes conseguem reproduzir essa arma, criando uma cópia artificial da fonte de energia original, igualzinho a Mother Flame. Deixa eu perguntar de novo. Te lembra alguma coisa? Mas vai lembrar mais. Essa arma, a Torre de Babel, usa tecnologia de satélites para lançar raios de energia do céu capazes de destruir ilhas inteiras. Te lembra alguma coisa? Pois é, a Mother Flame e o ataque Lulusa. Tá, mas agora uma parte quente que pode ser um pouco viajada, mas ao mesmo tempo pode ser a mais certeira e mais interessante da teoria. Se segura. Uma temática muito forte que o Oda trabalha são os experimentos genéticos, né? Clones, serafins, Guerma 66, gigantificação, Caesar Clown, Punk Hazard, tudo tem a ver com fator de linhagem e experimentos genéticos. Tem vários momentos na obra que a criação artificial de humanos ou outras raças acaba entrando em questão. E em Nádia, esse é um dos pontos principais do enredo. Os Atlantes originais da história são aliens que vieram para a Terra milhões de anos no passado. Mas quando eles chegaram, eles não eram numerosos o suficiente para recomeçar a civilização. Então, eles decidem criar experimentos para obter os serviçais perfeitos. Na ideia da teoria, o motivo de termos tantas raças distintas em One Piece seria o fator de linhagem. Talvez, através da engenharia genética, os povos antigos super avançados tenham simplesmente criado muitas das raças que conhecemos hoje em dia. Porque é exatamente isso que os Atlantes fazem em Nádia. Inclusive, os próprios humanos são uma criação genética. Depois de vários experimentos pelas eras, eles conseguem criar os humanos. Inclusive, o primeiro humano é um gigante chamado Adão. Então, explorando o Reino Antigo, talvez descobramos que o mundo não tem nada a ver com o que acreditamos. Estamos meramente na ponta do iceberg e não fazemos ideia de nada, porque o mundo vive na escuridão há mais de 900 anos. Uma crise pós-apocalíptica onde toda a civilização habita as ruínas do passado. E aí a última comparação da teoria é muito bacana. O príncipe de Atlantis tem uma história muito parecida com o rei de Sorbet, Bartolomeu Kuma. O príncipe Neo acaba sendo convertido em um robô, tendo o vilão, chamado Gárgula, literalmente tirado as emoções dele. Mas, mesmo assim, no clímax, sem energia, sem ligar na tomada, sem bateria, sem tecnicamente ele poder funcionar, somente através do poder do amor, o príncipe Neo consegue se mover. Isso aí, te lembra alguma coisa? Talvez me lembre. Galera, essa foi a teoria. Se puder, deixa o like, se inscreve. Eu acho que tem muita coisa interessante aí. Eu acho que as referências a Atlantis, não só do Oda, mas de toda a humanidade em conjunto, podem coletivamente estar auxiliando o One Piece nesse final, porque realmente tem muitos paralelos curiosos. Comenta aí o que você achou, deixa o like, se inscreve se você curtiu o vídeo, achou interessante. Alanzito, obrigado pela edição, tamo junto. E não deixem de checar na descrição também os links, Pix, outros links importantes para conscientizar vocês em relação à tragédia lá no Rio Grande do Sul. É muito importante a gente estar ajudando e eu não vou deixar de pedir todo fim de vídeo. Então, é isso, galera. Tamo junto, beijo, queijo e valeu! Pode Pá é secreto. Na moral, o lobo tá sendo comido de uma maneira triste. Nunca imaginei que eu ia ver um cavalo carnívoro. O nome dele é Luka Doncic, o homem que de manhã tá humilhando o teu time no Overwatch, porque ele é GM de Overwatch, e de noite tá humilhando o teu time no basquete. Assustador esse homem. Esse é o poder do Luka Doncic. Então é isso, galera. Um beijo, um queijo, pode parecer secreto, o bagulho tá doido, e é nóis, valeu!